Oi, meus amores do quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando esse vídeo, mas eu espero que na próxima aula a gente volte para as lives, tá? Nós vamos falar sobre bactérias, então pegue o seu livro aí na página 259, essa que vocês estão vendo aí na tela. Na outra aula nós descobrimos um pouquinho sobre o microscópio, para que serve o microscópio, né? E hoje nós vamos falar sobre as bactérias, que são seres vivos microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver com nossos olhos, só com a ajuda de um microscópio, e são formados por uma única célula. Elas estão entre os menores seres vivos existentes, então as bactérias são um dos menores seres vivos existentes. Como as bactérias não podem ser vistas a olho nu, é difícil a gente perceber que elas estão ali, mas elas estão em todos os lugares, na nossa água, no nosso solo, no ar e até mesmo no nosso corpo, dentro e fora. Algumas conseguem viver em condições que nenhum outro ser vivo conseguiria sobreviver, como na profundeza dos oceanos, perto dos vulcões e também em locais muito frios. Observe a seguir alguns tipos de bactérias no nosso corpo. Aí no livro de vocês tem o exemplo da cárie dental, né? Quando fica aquele pontinho preto, né? A cárie, ela é uma bactéria. Tem também o fedor do chulé. O chulé também é causado por bactérias. Tem aí outro exemplo do famoso CC, né? Que quando as axilas ficam com um cheirinho ruim, também é causado por bactérias. E as bactérias do bem, que são as bactérias do intestino, que ajudam a gente na digestão dos alimentos. Então, nem todas as bactérias são ruins, algumas são boas. Vamos lá para a próxima página, que é a página 260, que está falando sobre os fungos. A gente viu as bactérias, agora nós vamos falar sobre os fungos. O que são fungos, né? Eles são seres vivos também, que podem ser formados por muitas células, como os cogumelos, que algumas pessoas colocam no estrogonofe, né? Na comida. E também os bolores. Tem também alguns que são formados por só uma célula, que é o caso das leveduras. As leveduras, elas são usadas em fabricação de comida, tá? Como a cerveja, o pão. Observe nas imagens aí do livro os diferentes tipos de fungos. Tem o cogumelo shiitake, que é muito consumido no mundo todo. E o bolor, ou mofo, é um tipo de fungo que vive nos lugares úmidos. Você já deve ter visto aí alguma fruta, algum legume estragando, igual essa laranjinha aí, ó. Tem esse aqui que vocês estão vendo no casco da árvore, ele se chama orelha de pau. É um fungo que começa a crescer sobre os troncos das árvores. E o fermento do pão é um tipo de fungo também. Então, pro pão crescer, ele precisa desse tipo de fungo. As bactérias e os fungos no processo de decomposição. Os fungos e as bactérias se alimentam de matéria orgânica, que é formado por animais e plantas mortas, fezes, urinas, folhas, galhos e restos de alimento. Para se alimentar, eles liberam no local onde há matéria orgânica líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada de decomposição. Por isso, os fungos e as bactérias são chamados de organismos decompositores. A matéria orgânica, originada dessa composição, serve de nutriente para esses organismos, permitindo o seu crescimento e a sua reprodução. Então, os fungos e as bactérias, eles participam da decomposição dos alimentos. Alguns materiais podem levar dezenas e até centenas de anos para se decomporem na natureza,
como o tempo de decomposição desses materiais é elevado, o solo fica poluído ou contaminado durante muito tempo. Que é o exemplo aí dos materiais que não são orgânicos, né? Por exemplo, a garrafa. Aí na imagem tem a garrafa PET. Plástico no geral. Demora muito tempo para se decompor na natureza, né? Porque eles não são orgânicos e nem biodegradáveis. Mas, graças a ela, a matéria orgânica, aquela que forma os seres vivos, é degradada e retorna à natureza, tornando-se possível para que outros organismos utilizem novamente. Então, nós temos tipos de materiais que são degradáveis, como as frutas, os legumes, as folhas, né? Os animais, as pessoas também. E alguns tipos de materiais que não são degradáveis, né? Que é no caso aí dos plásticos e desses outros tipos de materiais que não são orgânicos. Então, a aula de hoje vai ser pequenininha. Falamos sobre os fungos e falamos sobre as bactérias. Já tínhamos falado sobre o microscópio, né? Na outra aula. Quem não assistiu a live já está no portal da NetBio. E vocês vão responder para mim, aí na casa de vocês, a página 262. São 5 perguntinhas que vocês vão responder e vão tirar uma foto. Pede ajuda para mamãe e papai. Eles vão tirar uma foto e vão postar no portal da NetBio pra mim, tá bom? Quem não conseguir pode me mandar no meu WhatsApp, mas eu prefiro que mande no portal da NetBio, porque aí já conta como uma presença, tá bom? Não esqueçam de dar presença no portal, tem gente que está esquecendo. Isso é muito importante, gente. A presença de vocês é uma coisa séria e super importante. Então, a aula de hoje é só isso. Bem pouquinha coisa, super fácil. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá bom? Ou lá no portal da NetBio, ou lá no WhatsApp. Combinado? Então, isso, amores. Um grande beijo. Se cuidem. Tchau, tchau.